Pessoal, bem-vindos. O... Bom, pessoal, bem-vindos. Eu estou fazendo esse vídeo para vocês, um vídeo introdutório, para nos situar, né, com relação à disciplina. Claro que é super importante que vocês revisem o conteúdo de mineralogia ótica teórico do período passado. Eu sei que é um conteúdo muito abstrato, tem muitas coisas que ficam aí meio no campo do imaginário. Vai melhorar um pouco agora com a prática, apesar de ser uma prática remota, né, uma coisa que é muito aquém do que a gente deseja e do que a gente sabe que é fazer petrografia, fazer mineralogia ótica. Mas, enfim, a gente não pode ficar se lamentando, o cenário é esse e a gente tem que seguir adiante. Então, eu tenho aqui só algumas pinceladas em pontos-chave, né? Mas é super importante que vocês revisem o conteúdo inteiro. Provavelmente vocês vão sentir necessidade de revisar à medida que a gente for avançando na descrição dos minerais. Então, olha só, mineralogia ótica, a microscopia ótica para minerais e, consequentemente, rochas, ela parte de um princípio físico muito simples, que é o princípio da luz polarizada. Então, só para vocês recapitularem, né? Essa luz aí que chega para a gente, ela é uma luz que está vibrando em todas as direções. Então, o microscópio petrográfico tem um componente chamado de polarizador. O polarizador vai controlar as direções de vibração da luz. Então, ele vai vibrar em uma única direção que é estabelecido pela geometria do próprio polarizador, ou seja, da sua posição com relação ao microscópio. Então, se você observar aqui, olha, você tem uma fonte de luz e a nossa fonte de luz ela está na base do microscópio, né? Ela vai liberar a luz normal, ou luz branca, enfim, a luz que está aí com vetores para todos os ângulos. E aí, a partir do momento que atravessa o polarizador, a gente tem a luz que vai vibrar numa direção pré-estabelecida, né? Que convencionalmente a gente chama de norte-sul ou leste-oeste. Tá bom? Então, isso vai fazer com que a luz vibre em um único plano. E aí é que vem o grande lance, né? Esse plano vai ser um plano que vai coincidir com algum elemento geométrico dos minerais. Pode ser um plano cristalográfico, que a gente interprete como com relação aos índices de Miller. Pode ser um plano que contenha os eixos cristalográficos e assim por diante, tá bom? Então, qual é a premissa? A premissa é que a gente está observando os minerais sobre luz plano polarizada, é diferente da observação dos minerais com lupa ou a olho desarmado. Então, existem três sistemas básicos para mineralogia ótica. É o sistema da luz natural polarizada, ou o sistema plano polarizado, né? Acho que a gente está observando um determinado mineral, que coincidentemente é a biotita. Está aqui os planos de clivagem da biotita, olha, aqueles planos 001. Um outro sistema, quando inserimos o analisador, é o sistema ortoscópico, ou sistema anicóis cruzados. Né? Veja que a cor é uma cor completamente diferente. Essa não é a cor do mineral. Né? Biotita a gente sabe que é aquela coisa marrom, amarronzado, um marrom um pouco mais claro. Né? Então, isso aqui é chamado de cor de interferência. E o sistema conoscópico, que é o sistema onde a gente vai observar as figuras óticas, figuras de interferência, eixos óticos e etc. Vocês lembrarem, a gente falou lá atrás, né, a biotita é um mineral biaxial, então, por essa razão, a gente vai observar no sistema conoscópico dois eixos óticos. Tá? Lembra, os minerais do sistema tetragonal, hexagonal e trigonal são uniaxiais. Os minerais do sistema ortorrômbico, monoclínico e triclínico são biaxiais. E aí a gente vai observar esses dois eixos óticos aqui. Veja que é uma figura que não tem nenhuma relação com o mineral. Isso aqui é um fenômeno de interação de uma série de lentes com a luz plano polarizada. Tá bom? Então, olha só. E aí, quando a gente vai observar os minerais, a gente tem que pensar na indicatriz ótica. A indicatriz é uma figura geométrica de representação do comportamento da luz dentro do mineral. Né? E a indicatriz ótica ela é representada por esferas ou elipsoides, né? Ou em duas dimensões, círculos e elipses. Né? Esses círculos e elipses, os seus eixos, olha, são interpretados como os valores de índice de refração. Né? Estudar os minerais é exatamente estudar o fenômeno da refração da luz, ou reflexão. Né? Então, a partir do momento que você tem variações nos índices de refração dos minerais, significa que você tem minerais com uma cristalografia mais complexa. E é por essa razão que os minerais
isométricos, eles são isotrópicos, e a sua indicatriz é um círculo ou uma esfera, né? Exatamente porque o mineral apresenta índice de refração iguais em qualquer direção dentro do cristal. Tá? Então a gente pode falar que os minerais eles são isotrópicos ou anisotrópicos. Né? Anisotrópicos, a gente tem mais de um índice de refração. E aí a indicatriz ótica é uma elipse, porque você lembra que os eixos da elipse dizem respeito aos valores de índice de refração. Né? E aí os minerais podem ser chamados de uniaxiais ou biaxiais. Se eles possuírem dois índices de refração, eles são uniaxiais. Se possuírem três índices de refração diferentes, eles são biaxiais. E lembra que o termo uniaxial e biaxial diz respeito à presença dos eixos ópticos dentro do mineral. Né? Quantos eixos ópticos o mineral apresenta quando estudado sob o sistema conoscópico. Tá? Além disso, olha, quando a gente passa do sistema de luz plano polarizada para o sistema que a gente chama de nicóis cruzados, né? Lembra que eu expliquei para vocês de onde é que vinha o termo nicol, que se adicionava um novo polarizador, que era chamado de analisador, né? Então, veja, a luz passa a vibrar em uma única direção, né, através do primeiro polarizador. O segundo polarizador, por convenção, ele é ortogonal ao primeiro. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai limitar a passagem da luz numa determinada direção. E aí é que vai se observar se o mineral possui mais de um índice de refração. Né? Se ele não apresentar variação nos índices de refração, ao se adicionar o analisador, o mineral vai ficar completamente extinto. Não sei se vocês lembram. Ou seja, a luz não vai atravessar de nenhuma forma. É o caso dos minerais do sistema isométrico. E aí a gente viu que o caso clássico é a granada. Né? A granada é o típico mineral isotrópico. Mas alguns minerais não são isotrópicos. E aí eles apresentam o fenômeno da dupla refração ou birrefringência, ou seja, quando a luz atravessa o mineral, ela é dividida em dois raios, são chamados de raio extraordinário e o raio ordinário, tá bom? Esses raios, eles vibram num plano que a gente chama de plano óptico. Uma coisa super importante, não necessariamente algum desses raios vai coincidir com o eixo C. Veja aqui no caso da calcita, né? Eles vibram até perpendicularmente. Então, essas coisas variam da posição do mineral na sua seção delgada. Né? E aí está aqui exemplo de elipsóides. Né? A gente tem o elipsóide uniaxial, né? Ou seja, a gente tem o raio ordinário e o raio extraordinário com posições diferentes, e raio extraordinário e raio ordinário. Aí a gente pode ter minerais que são chamados de uniaxiais negativos, que é quando o raio ômega é maior do que o raio epsilon, ou uniaxiais positivos, quando é o contrário. O raio epsilon é maior do que o raio ômega. Isso aqui é representado por um elipsoide oblato, é sempre aquele deitadinho, e esse aqui por um elipsoide prolato. São representações geométricas. Além disso, a gente tem indicatriz biaxial, olha a diferença, né? A gente tem dois eixos ópticos, e o ângulo formado, isso aqui é uma propriedade importante dos minerais biaxiais, entre os dois eixos ópticos é chamado de ângulo 2V. Além disso, a gente tem mais seções no elipsoide desse tipo. Né? A gente tem seções principais, seções circulares, né? Os minerais, ao longo das seções circulares, se comportam como minerais isotrópicos, e aí a gente tem os três raios, os três índices de refração, né? N-alfa, N-beta e N-gama. Coisas aí para a gente recordar. Tá? E aí, sobre o que a gente vai falar daqui a pouco, eu gravei um vídeo para vocês, falando sobre isso. Eu fui para a universidade hoje, perdoa a minha voz, está todo mundo gripado aqui em casa, né? Sobre os componentes do microscópio. Né? Claro que quando a gente for para o microscópio virtual, no Open Science, vai estar tudo à nossa disposição. Mas a gente precisa se preparar para um cenário físico. Né? Então, está aqui essa figura acho que eu passei para vocês no período passado, né, sobre os principais componentes do microscópio, né, ocular, tubo, cavidade, acessórios, braço, intensidade de luz, os parafusos macro e micrométricos são muito importantes, fonte de luz, as objetivas e a base do microscópio. Isso está mostrado rapidamente no vídeo que eu vou passar para vocês em seguida, tá bom? Pessoal, olha só, esse aqui é o microscópio petrográfico clássico com uma câmera acoplada, né? É uma câmera Olympus, né? O microscópio também é Olympus, o modelo BX51. É um modelo clássico para geologia, tá?
Vou ligar aqui para a gente conversar. Então, o microscópio ele é dividido em 3 partes principais. A parte inferior é chamada de base, aqui é a base do microscópio. A parte intermediária é chamada de revólver e a parte superior chamada de canhão. Então, a partir da base, né, a base, o componente principal é a fonte de luz. A fonte de luz atravessa o diafragma, né, e aqui tem esse dispositivo que você pode controlar a passagem da luz. Isso é bem particular, é bem individual, depende da sua sensibilidade à luz e depende também do material que você está trabalhando, né? O ideal é que você trabalhe com o mínimo de luz possível, por questões aí de preservação da saúde da vista. Bom, aqui a gente basicamente vai mexer nisso, na fonte de luz. Isso é uma coisa que se determina no início do trabalho, e nesses parafusos aqui que são chamados de parafusos macrométricos e micrométricos, né? Isso aqui vai determinar o tamanho da imagem que você vai observar e o foco. Ou seja, cada estudante tem uma sensibilidade diferente ao foco, né? Vocês vão ver quando a gente voltar para a parte prática, que às vezes você ajusta para a sua visão, mas o seu colega está fora de foco para ele, né? Isso é bem particular. Ele aparece dos dois lados, então o ideal é que você mexa com as duas mãos. Tá? A gente tem isso aí, esses componentes no microscópio virtual. Então a luz polarizada atravessa o material e cruza a lâmina. Olha, a lâmina está aqui, a seção delgada que a gente vai estudar, a seção de rocha. Tá? Aqui está um exemplo. Então olha só, nessa região a gente vai manusear a platina. A platina ela pode ser quadrada ou redonda, depende. Nesse caso específico do microscópio petrográfico, ela é circular, porque ela tem aqui esses componentes, olha, ela é graduada. Então a gente utiliza muito a platina, além de para se deslocar na lâmina, né? Para a região, para encontrar um mineral de interesse, a gente pode medir uma série de propriedades geométricas dos minerais, conforme a gente conversou, né? Como por exemplo, ângulo de clivagem, ângulo de extinção, ângulo entre fraturas, né? Então a platina serve para que você se desloque ao longo da sua lâmina e também consiga medir ângulos, por isso que ela tem esse formato circular. A platina a gente pode mover livremente, tem que mover com muito cuidado, né? Ela sai do eixo e tal, a gente já tem uns problemas parecidos. Bom, nessa região a gente tem também as objetivas, né? As objetivas têm aquelas características que a gente viu, inclusive está falando aqui quantas vezes de aumento, que no caso 2 vezes, e tem instruções também sobre a abertura angular linear. A gente nunca deve tocar nas objetivas, tá? Porque elas estão posicionadas para formar um ângulo perfeito com a seção delgada. Então o que a gente vai mover são os parafusos macro e micrométricos e a platina e obviamente a lâmina, né? Outra coisa, a partir dos parafusos macrométricos a gente pode deslocar a platina, né, para mais longe ou para mais próximo. Coisa que a gente vai ver futuramente. Então, a troca de objetivas é feita aqui, ó, nessa região. Tá bom? Você escuta um estalo, ó, quando troca. No microscópio virtual não vai ter estalo nenhum, mas paciência. Bom, vocês lembram que alguns minerais, eles apresentam propriedades distintas quando a gente estuda a partir do momento que a gente insere um novo polarizador, que a gente chama de analisador. Esse é o analisador para esse microscópio, é um filtro, esse filtro pode ser retirado e inserido novamente, né? Nesse caso a gente fala dentro do sistema e fora do sistema. Alguns microscópios, e nesse aqui também, o analisador também está aqui em cima, olha. Mesma coisa, a gente insere no sistema, a gente retira do sistema. E por fim, no canhão, vem as oculares, que é a região que você vai trabalhar, né? As oculares você pode mover, né, como uma espécie de binóculo, que também é bem particular, né? Tem pessoas que têm os olhos mais próximos, mais afastados e tal. O ideal é que você deixe a coisa o mais confortável possível. Tá? Então, basicamente, os componentes do microscópio petrográfico são esses. Claro que para cada sistema você vai ter coisas diferentes, né? Você está trabalhando no sistema luz plano polarizada, sem nicóis cruzados, aí você vai retirar o analisador. Você vai trabalhar com conoscopia,
Aí você vai precisar de lente de maior aumento, você pode utilizar essa lente auxiliar aqui, que é a lente de Amiss Bertrand, né? Existe ainda a lente auxiliar que pode adicionar ou retirar retardo. Essa criaturinha aqui. Tá? Exatamente quando a gente está estudando os minerais anicóis cruzados. Tá? Então isso aqui é só um vídeo bem curto, falando sobre os componentes, sobre o que é o microscópio petrográfico. Eu vou passar o material para vocês estudarem o que é que serve em termos de funcionamento de cada microscópio. E é ideal que vocês não só comecem a mexer lá no site do Open Science, né, para o microscópio virtual, mas que você também conheça, já vá se habituando aos componentes do microscópio físico, né, que é o microscópio que vocês vão trabalhar aí pelo resto da vida quando esse momento passar. Tá bom? Então, bons estudos.